George Foreman é um dos pugilistas mais poderosos da história do boxe, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 68, 2 vezes campeão mundial de boxe na categoria peso pesado, ministro ordenado e também um empresário de sucesso. Mas a luta de George não começou nos ringues. Na verdade, sua luta começou logo na juventude, pois ele foi criado sem a presença do pai. Passou por muitas restrições e dificuldades financeiras. Além disso, teve uma experiência com a morte, que o fez se aproximar de Deus. Neste vídeo, vamos falar sobre o filme autobiográfico de George Foreman, uma história inspiradora que nos ensina muito sobre fé, superação e recomeços. George teve uma infância pobre, usava roupas velhas e um tênis rasgado. Mal tinha o que comer. Ainda assim, sua mãe dava graças pelo pouco que tinham. Ele era o quinto de 7 filhos e, apesar de criar os filhos sozinha, sua mãe fez o que pôde com o pouco que tinha. Ele contou que sua mãe tinha o hábito de dizer "Ó Senhor", porque ela sempre tinha alguma necessidade. Então ele descobriu que queria ser rico, assim ele nunca mais iria escutar "Ó Senhor". Ele acreditava que aquilo era uma coisa que só os pobres diziam. George não acreditava em religião, mas sabia que havia um Deus em algum lugar. Logo cedo, começou a se meter em confusão. Ele dizia que a raiva era a resposta para tudo. Simplesmente não conseguia parar de lutar, até que entrou num programa onde aprendeu sobre boxe, montagem de eletrônicos e conseguiu seu diploma geral de educação. Neste local, conheceu seu treinador, Doc Brothers, que no filme é interpretado por Forest Whitaker. Ele disse que se George parasse de brigar nas ruas, poderia se tornar um medalhista olímpico. Também é Doc que dá um dos melhores conselhos a George: a mente controla o corpo e não o contrário. O jovem, até aquele momento, não havia entendido que não era apenas sobre força, havia muito mais naquela luta. Apesar da infância complicada, ele canalizou toda a sua raiva e revolta nas lutas, e sua determinação o ajudou a se tornar um dos maiores pugilistas da história. Sua vitória na disputa pela medalha de ouro nas Olimpíadas de Verão e um breve aceno de uma bandeira americana foi um dos momentos memoráveis de sua carreira. Outro evento importante foi a famosa luta contra Muhammad Ali, conhecida como The Rumble in the Jungle, a luta na selva. Durante o verão de 1974, George viajou para o Zaire para defender seu título contra Ali. Infelizmente, ele foi derrotado por nocaute no 8º round. Apesar de ter sido uma das poucas derrotas de sua vida, a luta até hoje é lembrada como um dos maiores combates na história do boxe. O fato é que até aquele momento ele já tinha acumulado muitas vitórias em sua carreira, mas sua história não acaba aí. Na verdade, ela estava apenas começando. O improvável viria a seguir, com um evento completamente fora do comum. Após perder a luta para Jimmy Young em 1977, ele voltou para o camarim. Então algo estranho começou a acontecer. Ele começou a passar mal. Estava bastante desnorteado, confuso e começou a ouvir uma voz. O filme não mostra muitos detalhes, mas George revelou numa entrevista o que ele ouviu naquele dia. Ele começou a ouvir uma voz que dizia: "Você, George Foreman, não precisa se preocupar mais com o boxe. Pode ir para casa, vá para o seu rancho, se aposentar e morrer." George disse: "Morrer? Eu tenho muito o que viver." Então ele começou a lutar contra a morte pela primeira vez na vida. Em seguida, aquela voz disse: "Se você acredita em Deus, por que está com medo da morte?" George estava com medo, estava prestes a morrer. Quem quer morrer assim? Ele havia passado anos exercitando o corpo, então tentou fazer um acordo. Afinal, ele ainda era George Foreman, podia lutar boxe, dar dinheiro para a caridade, lutar contra o câncer, mas aquela voz respondeu: "Eu não quero seu dinheiro, eu quero você." Naquele momento, George percebeu que aquela voz não estava na sala.
afinal, ninguém recusa dinheiro. Então, ele lutou pela vida e perdeu. Pouco depois, ele apagou. Estava imerso em escuridão. George acredita que realmente morreu naquele dia, que ele tinha ido embora desta vida. Ele declarou: acima de mim, abaixo de mim, ao meu redor não havia nada. Os pensamentos mais tristes que você pode imaginar, multiplique-os. Eu estava em um depósito de lixo, de nada e tristeza. Eu vi tudo pelo que trabalhei, meu dinheiro, minha saúde, apenas desmoronar como cinzas atrás de mim. Eu lembro de ter ficado bravo e disse: eu não ligo se isso é a morte. Eu ainda acredito que há um Deus. Quando George disse isso, imediatamente foi resgatado daquele lugar. Ele estava vivo e respirando. Enquanto 8 homens tentavam segurá-lo, ele gritava: Jesus Cristo está vivo em mim! Jesus Cristo está vivo em mim! Curiosamente, ele corre para o chuveiro e diz: tenho que ficar limpo, tenho que ficar limpo, estou limpo, aleluia! É uma cena impressionante e o ato dele querer se limpar após aquela experiência revela muito sobre o que é um verdadeiro encontro com Cristo. George era famoso e tinha muito dinheiro, mas não tinha um caráter reto. Cometeu erros, machucou pessoas, mas naquele dia ele recebeu uma segunda chance. Foi após essa experiência que ele decidiu entregar sua vida a Deus e foi batizado. Este é um ponto interessante porque George realmente decide abandonar o boxe e passa a pregar a palavra, e neste ponto começa sua trajetória como ministro do Evangelho. George estava no auge de sua carreira como boxeador. Era loucura abandonar tudo aquilo, mas foi exatamente o que ele fez. Tem coisas que realmente são loucura. O homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. George também pediu perdão para todas as pessoas que magoou durante a sua trajetória. Começou a pregar, abriu sua própria igreja, mas em um dado momento percebeu que havia jovens como ele, que precisavam de ajuda para não se meter em confusão. Foi quando abriu um centro comunitário para jovens, um local onde eles poderiam ir para praticar esportes e lutar boxe. Quando as dificuldades financeiras atingiram sua família, a igreja e o centro comunitário, ele decidiu voltar ao boxe. Muitos acreditavam que seu retorno era um erro, pois ele estava mais velho e acima do peso. Diante desses novos desafios, George se esforçou para ficar em forma e voltar a lutar. Além disso, sua esposa Mary havia recebido uma palavra de Deus indicando que ele seria campeão novamente. Ao contrário do que mostra no filme, sua esposa não teve uma visão. O que aconteceu é que certo dia ela estava orando sozinha quando o Senhor lhe disse: peça-me o que quiser. Então ela respondeu: Senhor, quero que George seja o campeão mundial dos pesos pesados novamente e, por favor, restaure sua coleção de carros e tudo mais que seus investidores perderam. Deus falou ao coração dela: ele o terá. George recebeu a confirmação que precisava. Ele sabia que Deus o levaria de volta ao boxe, não apenas para suprir suas necessidades financeiras, mas também abriria novas portas para ajudar as pessoas. Deus iria exaltá-lo no ringue para que ele exaltasse a Deus na frente de milhares de pessoas. Outra coisa interessante é que George finalmente aprendeu a lutar boxe como esporte, sem odiar seus oponentes, o que era diferente de como ele lutava antes de confiar sua vida a Deus. Mesmo retornando à sua carreira de pugilista, George continuou a ser o pastor de sua igreja em Houston. Ele virou um pregador de boxe. Em 1991, parecia que sua hora havia chegado. Ele estava escalado para lutar contra Evander Holyfield pelo Campeonato Mundial de Pesos Pesados, mas depois de lutar por 12 rounds exaustivos, ele acabou perdendo.
Já em 1993, ele teve outra oportunidade de lutar pelo título dos pesos pesados contra Tommy Morrison. George achava que dessa vez a promessa se cumpriria. Ele estava com 44 anos, lutando contra um rapaz de 25. Infelizmente, acabou perdendo o título novamente. Apesar dos desafios, sua vez finalmente chegou, em 1994, quando disputou pelo título contra Michael Moorer. George já estava com 45 anos e se tornou o campeão mundial dos pesos pesados mais velho da história do boxe. Nenhum lutador profissional jamais ganhou o título dos pesos pesados da Associação Mundial de Boxe nessa idade. A promessa que Deus fez para Mary realmente se cumpriu. George venceu. Deus restaurou sua coleção de carros e o prosperou de tal maneira que ele pôde ganhar dinheiro suficiente para pagar a hipoteca do Centro Comunitário Juvenil e estabelecer um fundo de doação para financiar a manutenção e a reforma do centro por muito tempo. George lembrou que quando Deus restaura, ele devolve em dobro tudo o que foi perdido. Após sua volta aos ringues, George também se aventurou como empresário, vendendo seu nome e imagem para diversos produtos. A essa altura, ele já tinha uma imagem mais amigável, diferente de sua antiga imagem, que era arrogante e desrespeitosa. Agora ele tinha um certo carisma. Até seu estilo de luta estava diferente. Foi nessa época que a empresa Salton, até então desconhecida, ofereceu um acordo no qual ele seria o rosto da marca. Em troca, se tornaria o sócio da companhia. Um dos principais fatores que fez George aceitar foi a filosofia da empresa em produzir aparelhos de cozinha projetados para potencializar os nutrientes saudáveis dos alimentos. Entre eles, um grill que conseguia tirar parte da gordura das carnes sem que o alimento perdesse o sabor. Foi justamente este aparelho que se tornou o carro-chefe da marca. Quem nunca ouviu falar do famoso George Foreman Grill, que já vendeu mais de 100 milhões de unidades desde que o produto foi lançado? O sucesso da empreitada foi tão grande que seu nome estampou mais de uma série de produtos das mais diversas áreas. George vendeu a Salton o direito de usar o nome George Foreman Grill por 137 milhões em 1999 e ganhou cerca de 40% dos lucros em cada pedaço de churrasqueira vendido, ganhando um total estimado de mais de 200 milhões até 2011. Estima-se que George tenha ganhado mais dinheiro no mundo dos negócios do que como atleta. Em 2023, foi lançado seu filme autobiográfico, que em português recebeu o título de George Foreman, Sua História. O longa foi produzido pela Affirm Films, líder da indústria de filmes religiosos, que é uma divisão da Sony Pictures, cujos filmes são voltados para a temática da fé. O filme não entra muito em detalhes sobre o George empresário, até porque, apesar do filme ter 2 horas de duração, a história acaba sendo muito corrida, já que abrange desde os eventos de sua infância até os dias atuais. Mesmo assim, vale a pena assistir, pois envolve lições sobre fé, amor, caráter e superação. Caso queira se aprofundar mais, saiba que também existe um livro em que George conta sua história. Neste livro, O Peso Pesado e Empresário compartilha como suas experiências e carreira foram moldadas por sua fé. Quando alguém me pergunta de onde você consegue bons conselhos, eu digo a eles, de joelhos. A oração é simplesmente falar com Deus e permitir que Ele tenha a oportunidade de se comunicar comigo. No livro, ele também fala de sua amizade com Muhammad Ali. Ele era muçulmano devoto e George cristão devoto. Certa vez, numa entrevista, George foi questionado se alguma vez tentou convertê-lo. George respondeu: "Se tentei, eu segui aquele cara em todo lugar com a Bíblia. Preguei a ele todos os sermões do mundo sobre Jesus, mas no final encontrei nele um amigo.
Eu amo aquele homem. Embora se odiassem no início, os dois se tornaram grandes amigos. Falavam por telefone quase todos os dias até o fim da vida de Ali, que faleceu em 3 de junho de 2016. Segundo Big George, não existe aposentadoria para aqueles que trabalham para Deus. Certa vez, ele declarou: "Nem penso em aposentadoria, porque estou trabalhando para o Senhor, para o Todo-Poderoso. E mesmo que o pagamento do Senhor não seja muito alto, seu programa de aposentadoria é, pode-se dizer, fora deste mundo." O maior confronto de George, sem dúvida, foi contra Deus. Eu tive que ser nocauteado até o fundo do poço para saber que tudo o que eu precisava já estava lá. De fato, Deus o nocauteou até o fundo do poço, mas o trouxe de volta para uma nova vida. Ele teve que nascer de novo. Quando ganhou o título em 1994, George se prostrou novamente, mas não em derrota. Dessa vez foi para agradecer a Deus. Hoje George está com 74 anos, continua pregando na sua igreja e administrando o centro comunitário. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário para sabermos o que achou dessa história. E não esqueça de fazer a sua inscrição no canal e deixar seu like. Muito obrigada e até a próxima!